Meu nome é Marina. Tenho 30 anos, e o dia em que minha própria família me humilhou, na frente de todos, começou com um almoço de domingo que eu jamais vou esquecer. Meu irmão Ricardo estava sentado na cabeceira da mesa, aquela que sempre foi do meu pai, enquanto sua esposa Patrícia exibia as chaves do Civic prata, que era para ser meu. Um presente da empresa, disseram. Meu presente. Pelo menos era o que estava escrito na ata da última reunião que eu mesma tinha digitado. Você não vai receber nada da empresa, Ricardo anunciou no meio do almoço, mastigando a picanha que eu tinha temperado desde cedo. A voz dele ecoou pela sala de jantar como se fosse o dono de tudo. E minha mãe, Conceição, que estava ali sentada do lado dele, apenas acenou com a cabeça e completou. Eles merecem mais que você, Marina. Você tem que entender isso. Eu apenas sorri. Respirei fundo, limpei a boca com o guardanapo de tecido que minha avó tinha bordado e disse com a voz mais calma que consegui. Anotado. Quando todos terminaram de comer, enquanto Patrícia comentava sobre a viagem para Cancún, que fariam com o lucro da empresa, minha empresa, eu me levantei, peguei minha bolsa e liguei para alguém, na frente deles, sem esconder. Doutor Henrique, é a Marina. Pode confirmar a reunião para segunda-feira às 9 horas. Isso, leva todos os documentos que eu te enviei. Todos mesmo, especialmente aqueles que provam que eu sou a sócia majoritária da distribuidora Santos desde que meu pai morreu. O garfo de Patrícia caiu no prato. O barulho ecoou pelo silêncio que se instalou. O que eles não sabiam é que durante todos esses meses sendo tratada como empregada na empresa que eu o ajudei a construir, eu estava documentando cada centavo desviado, cada mentira contada, cada assinatura falsificada. E o que eles realmente não sabiam é que meu pai, João Santos, tinha deixado 60% da empresa para mim. Não para o filho homem, para mim. A história começou muito antes daquele almoço maldito. Quando eu tinha 10 anos e Ricardo tinha 15, meu pai fundou a distribuidora Santos de Bebidas no bairro do Brás, em São Paulo. Começou pequeno, com um galpão alugado e uma Kombi velha. Eu lembro de passar os sábados ajudando ele a conferir estoque, anotando tudo num caderninho espiral, enquanto Ricardo preferia ficar jogando videogame. Um dia isso aqui vai ser de vocês dois, meu pai dizia, passando a mão na minha cabeça. Mas tem que suar para merecer, Marina. Nada vem de graça. E eu suei. Fiz faculdade de administração, trabalhando meio período na empresa. Aprendi cada função: entrega, vendas, estoque, financeiro. Quando me formei, aos 23 anos, já era eu quem praticamente gerenciava tudo. Meu pai cuidava das grandes decisões e dos fornecedores antigos, mas o dia a dia era meu. Ricardo apareceu de vez em quando para pegar dinheiro emprestado e reclamar que a empresa não dava lucro suficiente. Ele tinha se formado em educação física, aberto uma academia que faliu em 8 meses e depois ficou procurando sua vocação pelos próximos 5 anos. Tudo mudou quando ele conheceu Patrícia. Ela apareceu num churrasco de família há 3 anos. Cabelo loiro descolorido, unhas postiças vermelhas e um sorriso que não chegava nos olhos. Na época, ela trabalhava como promotora de eventos e morava num apartamento alugado em Guarulhos com 2 amigas. Ricardo se apaixonou em 2 semanas. Casaram em 6 meses. Na festa de casamento, eu ainda lembro da Patrícia sussurrando pro Ricardo enquanto olhava para mim. Sua irmã é sempre tão certinha assim? Que chato. Eu fingi que não ouvi. O primeiro sinal de que as coisas iam desandar veio 2 meses depois do casamento. Meu pai teve o primeiro AVC. Ficou internado 3 semanas. Eu praticamente morei no hospital, dividindo meu tempo entre cuidar dele e manter a empresa funcionando. Ricardo apareceu 2 vezes. Patrícia, nenhuma. Quando meu pai teve alta, ele me chamou no escritório dele. Estava mais magro, frágil, mas o olhar era o mesmo de sempre. Marina, eu preciso acertar umas coisas. Vou fazer um testamento. Pai, não fala assim. Você vai ficar bem. Vai sim, mas eu não sou bobo. Eu vejo as coisas. Ele pegou minha mão. Eu sei quem sempre esteve aqui. Eu sei. 3 meses depois, meu pai teve o segundo AVC. Não resistiu. Tinha 62 anos. O enterro foi num sábado chuvoso de julho. Eu chorei tanto que mal conseguia ficar em pé. Ricardo chorou também, mas de um jeito diferente. Um choro rápido, controlado. Patrícia usava um vestido preto justo demais para um funeral e ficou o tempo todo no celular. Na segunda-feira seguinte, Ricardo apareceu na empresa pela primeira vez em meses. Preciso me envolver mais nos negócios agora, ele disse sentando na cadeira do meu pai como se sempre tivesse sido dele. Afinal, sou o homem da família. Eu engoli seco. Ricardo,
Você nunca trabalhou aqui direito. Nunca tive oportunidade. Papai sempre te tratou como a queridinha. Ele sorriu, mas era um sorriso torto. Agora é diferente. Somos sócios, 50-50, certo? Não é bem assim. Tem o testamento. Que testamento? Mamãe disse que papai não deixou nada escrito. Então vale a lei. Metade para mim, metade para você. Minha mãe, que tinha entrado na sala naquele momento, acenou confirmando. É verdade, Marina. Seu pai não deixou o testamento. Eu procurei em tudo. Aquilo me gelou, porque eu sabia que ele tinha feito. Eu tinha ido com ele no cartório. Tinha visto ele assinar. Mãe, ele fez sim. Em março, no cartório Santo Amaro. Ela franziu a testa. Eu não sei de nada disso. E olha, filha, não vamos brigar por causa de dinheiro, né? Seu irmão tem uma família para sustentar agora. A Patrícia quer ter filhos. Vocês dois vão tocar a empresa juntos e pronto. Foi a primeira vez que senti aquela coisa se instalando no meu peito. Aquela sensação de estar sendo empurrada para fora da minha própria casa. Mas eu respirei fundo, sorri e disse: tudo bem, vamos trabalhar juntos então. O inferno começou aos poucos, como água fervendo devagar, sabe? No começo, eram coisas pequenas. Ricardo mudou a senha do sistema sem me avisar. Patrícia começou a aparecer na empresa, só para visitar, mas sempre ficava bisbilhotando os contratos. Minha mãe passou a almoçar lá todo santo dia, sempre do lado deles, sempre concordando com tudo que Ricardo falava. Depois, vieram as reuniões das quais eu era excluída. Ah, foi de última hora. Esqueci de te avisar, Ricardo dizia, dando de ombros. Depois, meu nome foi tirado dos e-mails com fornecedores. Para simplificar a comunicação, Patrícia explicou sorrindo. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Foca no operacional. Operacional. Eu, que tinha construído a estratégia comercial que triplicou o faturamento em 2 anos, estava sendo reduzida a conferir estoque. A humilhação foi escalando. No Natal daquele ano, fizemos a festa da empresa num salão. Eu organizei tudo. Buffet, decoração, sorteio de prêmios. Quando chegou a hora dos discursos, Ricardo subiu no palco com Patrícia, grudada no braço dele. Quero agradecer a todos que fazem a distribuidora Santos ser um sucesso. Ele começou, sorrindo para a multidão de funcionários. Em especial a minha esposa, Patrícia, que trouxe um novo olhar profissional para nossa gestão. Profissional, ela que nunca tinha gerenciado nem uma barraca de limonada. E claro, a minha mãe, Conceição, que sempre acreditou no potencial dessa empresa. Ele listou o contador, o gerente de vendas, até o menino do estoque. Não falou meu nome uma vez. Eu fiquei lá no canto, segurando uma taça de espumante, sentindo as lágrimas queimando nos olhos, mas não chorei. Não ia dar esse gosto para eles. Depois da festa, encontrei Patrícia no banheiro. Ela estava retocando o batom vermelho, me olhando pelo espelho. Você devia arranjar um namorado, Marina. Ela disse, passando gloss nos lábios. Mulher solteira de 30 anos vive muito grudada no trabalho. Não é saudável. Eu gosto do que eu faço. Sei, mas você tem que entender uma coisa. Ela se virou para mim. O Ricardo é homem. Ele é mais velho. E eu, como esposa dele, vou sempre estar do lado dele. Sua mãe também. Então, se eu fosse você, eu começava a aceitar seu lugar aqui. Meu lugar? De colaboradora. Boa colaboradora, inclusive. Mas só isso. Ela sorriu. Não leva pro pessoal. É só business. Naquela noite, dirigindo para casa, eu chorei. Chorei por tudo. Pelo meu pai que não estava mais ali para me defender. Pela minha mãe que tinha escolhido um lado. Pela empresa que eu amava e que estava sendo arrancada de mim. Mas foi também naquela noite que eu decidi. Não ia mais ficar calada. A gota d'água foi em março, quase 1 ano depois da morte do meu pai. A empresa ia comprar uma frota nova de caminhões, um investimento de R$340 mil. Eu tinha pesquisado fornecedores durante semanas, negociado descontos, montado um plano de pagamento que cabia no fluxo de caixa. Cheguei para o trabalho numa segunda-feira e os caminhões já estavam no pátio. 3 Fiat Toro 0 km. Mas não eram caminhões de carga, eram picapes de luxo. Ricardo, o que é isso? Ele estava encostado numa delas, sorrindo. Investimento. Uma para mim, uma para você, uma para o gerente de vendas, para dar uma cara mais profissional quando a gente visita cliente. Isso custou quase R$400 mil. A gente precisa de caminhões de entrega, não de picape de passeio. Calma, irmãzinha, você não entende de estratégia comercial. Ele deu um tapinha no capô do carro. Impressionar cliente é importante. Isso não estava no orçamento. Eu sou sócio. Posso tomar decisões. Patrícia apareceu naquele momento, saindo de dentro de uma das picapes. Ah, Marina, para de reclamar. Você ganhou um carro novo, deveria estar feliz. Eu olhei para ela, para os dois, e vi.
Só uma das picapes tinha protetor de caçamba e kit de trabalho. As outras duas tinham bancos de couro e multimídia premium. Vocês compraram um carro de passeio com dinheiro da empresa. Nossa, que acusação feia. Ricardo riu. Olha, já que você não está satisfeita, fica com a pior então. Pra você tanto faz, né? Você mal sai de casa mesmo. Foi quando eu fui conferir a papelada da compra. O contrato estava em nome da empresa, mas tinha uma cláusula de uso pessoal. E tinha uma assinatura que não era minha autorizando a compra. Alguém tinha falsificado minha assinatura. Naquela noite, fui até a casa da minha mãe. Ela estava vendo novela, comendo pipoca. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o quê, filha? Sobre a empresa. Sobre o Ricardo estar tomando decisões sozinho. Sobre alguém ter falsificado minha assinatura. Ela desligou a TV, me olhou com aquela cara cansada. Marina, você sempre foi tão dramática. Seu irmão está tentando crescer a empresa. Você devia apoiar, não ficar procurando pelo em ovo. Mãe, eles estão me excluindo. Eu que construí isso tudo junto com o pai, e agora, seu pai não está mais aqui. A voz dela saiu dura. E você precisa aceitar que o Ricardo tem uma família agora. Responsabilidades. A Patrícia quer ter filhos. Eles precisam de estabilidade, de dinheiro. E eu não preciso? Você é solteira, mora sozinha, não tem boca para alimentar. É diferente. Senti como se tivesse levado um soco. A senhora está falando sério? Estou falando a verdade. E olha, Marina, vou te dar um conselho de mãe. Para de se achar melhor que todo mundo. Você não é a dona da verdade só porque fez faculdade. Seu irmão também tem valor. E quanto mais você briga, mais você se afasta da família. Fui embora sem dizer mais nada. Porque se eu abrisse a boca, ia falar coisas que não teria como voltar atrás. A descoberta aconteceu 2 semanas depois, num sábado de tarde. Eu estava organizando os documentos do meu pai que minha mãe tinha me dado. Roupas velhas, papéis, fotos. No fundo de uma caixa de sapatos, encontrei um envelope pardo lacrado. Dentro estava uma cópia autenticada do testamento. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia. Eu, João Carlos Santos, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como minha última vontade. Deixo 60% da distribuidora Santos de Bebidas para minha filha Marina Santos, em reconhecimento por sua dedicação e trabalho. Os 40% restantes ficam divididos entre meu filho Ricardo Santos, 20%, e minha esposa Conceição Santos, 20%. Tinha data, tinha assinatura, tinha o selo do cartório e tinha uma carta manuscrita do meu pai. Marina, minha filha, se você está lendo isso é porque eu já parti. Quero que você saiba que você foi a melhor coisa que aconteceu para essa empresa. Não deixa ninguém tirar isso de você. Nem seu irmão, nem sua mãe, nem ninguém. 60% é seu por direito e por merecimento. Você é forte. Você aguenta. Eu sempre soube. Te amo, filha. Papai, eu chorei. Chorei segurando aquele papel, sentindo a letra do meu pai, a prova de que ele tinha visto. Ele sempre tinha visto. Mas junto com o alívio veio a raiva. Minha mãe tinha mentido. Ela tinha escondido o testamento. E Ricardo sabia? Ou Patrícia tinha manipulado tudo? Não importava. Eu tinha a prova agora. Tirei cópias de tudo. Guardei o original num cofre no banco. E liguei para o Dr. Henrique Almeida, o advogado mais respeitado de São Paulo, em questões de sucessão empresarial. Era caro. Mas eu tinha juntado dinheiro durante anos. Esse era o momento. Marina, isso aqui é sólido, ele disse depois de analisar os documentos. Testamento válido, registrado em cartório. Você tem direito a 60% da empresa. E se houve ocultação de testamento, isso é crime. O que eu faço? Você tem 2 opções: resolver no âmbito civil, com uma ação de inventário e partilha, ou entrar com representação criminal por sonegação de testamento. Eu recomendo começar pelo civil, mas deixar claro que você pode ir para o criminal. Quanto tempo leva? Com os documentos que você tem, podemos resolver em audiência de conciliação. Eu mando uma notificação extrajudicial para o seu irmão e para sua mãe. Marcamos uma reunião, apresentamos as provas e vemos a reação. E se eles não aceitarem? Ele me olhou por cima dos óculos. Aí, a gente quebra eles na justiça. Simples assim. Sorri pela primeira vez em meses. Passou mais um mês. Um mês onde eu continuei trabalhando calada, documentando cada irregularidade. E tinha muita. Transferência suspeita, notas fiscais de despesas pessoais pagas pela empresa, uma consultoria prestada por Patrícia no valor de R$ 15.000 mensais, sendo que ela não consultava nada. Eu era invisível para eles agora. Melhor ainda. Gente invisível vê tudo.
Descobri que Patrícia estava usando o cartão corporativo para fazer compras pessoais, salão de beleza, roupas, restaurantes caros, onde ela almoçava com as amigas, tudo registrado como despesa de representação. Mais de R$ 8.000 por mês só dela. Descobri também que Ricardo tinha retirado R$ 45.000 da conta da empresa para pagar as dívidas da academia que tinha falido, sem nota, sem comprovante. Só uma transferência com a descrição adiantamento de lucros. Cada descoberta era um tijolo na parede que eu estava construindo contra eles. Foi quando chegou o dia do almoço. O almoço que mudaria tudo. Minha mãe tinha insistido que fôssemos todos lá para manter a união da família. Eu quase recusei, mas o Dr. Henrique me aconselhou. Vai, deixa eles se sentirem seguros. Segunda-feira a gente detona. Então fui. A casa estava cheia. Minha mãe, Ricardo, Patrícia, minha tia Vera, irmã da minha mãe, e o primo Júnior. Mesa posta, churrasco na churrasqueira, cerveja gelada, aparência de família feliz. Patrícia estava radiante, exibindo as chaves do Honda Civic prata. Meu Civic, o que estava documentado em ata como bônus de reconhecimento para Marina Santos por desempenho excepcional no ano fiscal. Olha só, Marina, ela cantarolou, balançando as chaves na minha cara. O Ricardo me deu de presente de aniversário antecipado. Que fofo, né? Eu mal respondi. Sentei, peguei um prato, coloquei salada. A conversa na mesa girava em torno dos planos deles. Patrícia falava sobre reformar a casa. Ricardo comentava sobre comprar um apartamento na praia. Minha mãe sorria, servindo mais comida, como se tudo estivesse perfeito. Marina, você está quieta demais, minha tia Vera comentou, me olhando com preocupação. Só cansada, tia. É porque ela trabalha demais, Patrícia disse, rindo. Precisa arrumar um namorado, relaxar um pouco. Ricardo concordou. Verdade, você vive pro trabalho. Não é saudável. Eu mastiguei a salada em silêncio, contando mentalmente até 10. Foi no meio do almoço que Ricardo soltou a bomba. Então, pessoal, eu e a Patrícia temos um anúncio. Ele bateu o garfo na taça pedindo atenção. A gente decidiu reestruturar a empresa, profissionalizar mesmo. E parte disso é reorganizar a sociedade. Eu mastiguei devagar, olhando para ele. A Marina vai sair da sociedade, vai virar só colaboradora assalariada. Silêncio. O quê? Eu disse, baixinho. É o melhor para todo mundo. Ele limpou a boca com o guardanapo. Você ganha um salário fixo, sem estresse de sócio. Eu e a Patrícia assumimos a gestão completa. Fica todo mundo feliz. Ricardo, eu sou sócia. Não mesmo. Patrícia se intrometeu, sorrindo. A gente consultou um advogado. Como não tem testamento, você e seu irmão são sócios meio a meio, mas o Ricardo pode comprar sua parte. E ele vai, por um valor justo, óbvio. Que valor? 80. 0. Ricardo disse como se fosse generoso. Parcelado em 2 anos. Eu quase ri. A empresa valia mais de R$ 3.000. Minha metade valia no mínimo R$ 1,5 milhão. E eles estavam me oferecendo 80 mil. Você não vai receber nada da empresa, Ricardo anunciou, elevando a voz, vendo que eu não estava aceitando. Não de verdade. Pode esquecer picape, pode esquecer lucro, pode esquecer participação. Ou você aceita os 80 mil e sai em paz, ou eu te demito e você sai sem nada. Minha mãe, que estava ali sentada do lado dele, acenou com a cabeça e completou. Eles merecem mais que você, Marina. Você tem que entender isso. O Ricardo tem família, responsabilidade. E você sempre se vira. Eu olhei para ela, para o meu irmão, para Patrícia com as chaves do meu carro na mão, para minha tia Vera que olhava para o prato constrangida, para o Júnior que bebia cerveja fingindo não ouvir. E eu sorri. Respirei fundo, limpei a boca com o guardanapo de tecido bordado pela minha avó. E disse com a voz mais calma que consegui. Anotado. Terminei de comer em silêncio. Aceitei até sobremesa. Comi o pavê que minha mãe tinha feito, devagar, saboreando cada colherada. Quando todos terminaram, enquanto Patrícia comentava sobre a viagem para Cancún que fariam com o lucro da empresa, eu me levantei, peguei minha bolsa, peguei meu celular e liguei. Na frente de todos, alto. Dr. Henrique, é a Marina. Pode confirmar a reunião para segunda-feira às 9 horas? Isso. Leva todos os documentos que eu te enviei. Todos mesmo. Especialmente aqueles que provam que eu sou a sócia majoritária da distribuidora Santos desde que meu pai morreu. O garfo de Patrícia caiu no prato de sobremesa. O barulho ecoou. Ricardo ficou branco. Do que você está falando? Eu desliguei o telefone. Coloquei na bolsa. Olhei para ele. Do testamento do papai. Aquele que a mamãe jurou que não existia. Eu me virei para minha mãe. Aquele que a senhora escondeu porque não queria que eu soubesse que ele me deixou 60% da empresa. Minha mãe ficou roxa.
Eu não escondi nada. Escondeu sim, mas eu achei. Cópia autenticada, registrada em cartório. O Dr. Henrique já protocolou a notificação extrajudicial. Segunda-feira, 9h da manhã. Escritório dele. Vocês vão receber a convocação amanhã. Isso não é válido! Patrícia gritou, levantando. Você está inventando! Segunda-feira vocês veem. Ah, e Patrícia, eu sorri. Aquelas chaves que você está segurando, do Civic, ele está registrado como patrimônio da empresa e destinado a mim. Então, eu vou precisar que você devolva. Caso contrário, é apropriação indébita. Crime. Joguei as chaves do meu apartamento na mesa. Vejo vocês no escritório do advogado. Boa sobremesa. E saí. Mas antes de fechar a porta, eu ouvi. Ouvi Ricardo gritando com minha mãe. Você disse que não tinha testamento. Você disse. E Patrícia berrando. Isso não pode estar acontecendo. Entrei no carro tremendo. Não de medo, de adrenalina pura, de anos de humilhação, finalmente encontrando sua saída. Dirigi até em casa, entrei, fechei a porta e caí no chão chorando, chorando de alívio, chorando porque finalmente eu tinha dado o primeiro passo. Se você já foi humilhado por alguém da sua própria família, se já sentiu aquele aperto no peito de ouvir que você não merece, que você não é suficiente, deixa um like nesse vídeo. Porque eu sei o que é isso. Eu vivi isso. E se você quer saber o que aconteceu naquela reunião de segunda-feira, se quer descobrir todas as bombas que eu joguei na cara do meu irmão e da minha cunhada, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o que veio depois foi além de qualquer coisa que eles poderiam imaginar. Comenta aqui embaixo. Você ficaria em silêncio como eu fiquei? Ou teria explodido antes? Porque às vezes o silêncio não é fraqueza, é estratégia. O fim de semana foi o mais longo da minha vida. Meu celular não parou de tocar. Ricardo ligou 17 vezes. 17. Eu não atendi nenhuma. Minha mãe mandou 23 mensagens, variando entre "você está louca" e "me liga, pelo amor de Deus". Patrícia me bloqueou no WhatsApp, mas mandou mensagem pelo Instagram. "Você vai se arrepender de mexer com a gente". Eu printei tudo. Mandei pro Dr. Henrique. Ameaça. Mais uma prova pro processo. No sábado à noite, minha tia Vera me ligou. "Marina, eu preciso te falar uma coisa. Tia, se é para me convencer a desistir, não é isso." A voz dela saiu baixa. "É sobre o testamento." Eu sabia. Meu coração acelerou. "Como assim?" Sua mãe me contou. 2 meses depois que seu pai morreu. Ela encontrou o testamento e ficou desesperada. Disse que não era justo você ficar com mais, que o Ricardo era homem, que precisava mais, que tinha a Patrícia para sustentar. E a senhora não falou nada? Eu tentei. Eu disse que era ilegal esconder testamento, mas ela me fez jurar que não ia contar. Disse que ia resolver de outro jeito, que ia convencer você a aceitar uma divisão justa. Só que daí a Patrícia começou a se meter. A Patrícia sabe do testamento? Silêncio do outro lado. Tia, foi ideia dela. Esconder, falsificar a assinatura das atas, convencer o Ricardo de que ele tinha direito a mais. Ela que colocou essas coisas na cabeça dele, Marina. Seu irmão sempre foi fraco, mas ela é outra coisa. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva. Liguei pro Dr. Henrique. Eu quero investigar a Patrícia. Tudo. Antes de casar com meu irmão, depois de casar, tudo. Eu conheço um investigador particular excelente, mas vai custar. Não importa. Eu quero saber quem é essa mulher de verdade. Segunda-feira chegou. 9h da manhã em ponto, eu estava no escritório do Dr. Henrique Almeida, na Avenida Paulista. Sala ampla, vista para a cidade, estante de mogno com códigos jurídicos encadernados, cheiro de café fresco. Eu tinha dormido 4 horas, mas estava impecável. Tailleur preto, cabelo preso, maquiagem leve. Patrícia sempre dizia que eu me vestia mal. Hoje não. Ricardo e Patrícia chegaram às 9h17, atrasados. Ela de salto alto e bolsa de marca, falsa. Eu tinha aprendido a identificar. Ele de camisa amarrotada, suando. Minha mãe chegou 5 minutos depois, acompanhada de um advogado que ela tinha arranjado de última hora. Dr. Osvaldo. Alguma coisa, um senhor de uns 65 anos que parecia mais interessado em terminar logo a reunião para ir jogar baralho. "Bom dia", Dr. Henrique cumprimentou, formal. "Por favor, sentem-se." Ninguém cumprimentou ninguém. Ricardo me olhou com raiva. Patrícia, com desprezo. Minha mãe não me olhou. "Vamos direto ao ponto." Dr. Henrique abriu uma pasta. "Minha cliente, Marina Santos, é detentora de 60% da distribuidora Santos de Bebidas, conforme testamento público lavrado em 15 de março de 2023, pelo falecido João Carlos Santos. Aqui está a certidão do cartório." Ele passou o documento. Ricardo pegou,
leu, ficou pálido. Isso não pode estar certo. Está autenticado e válido. Sua mãe, Conceição Santos, recebe 20%. O senhor, Ricardo Santos, recebe 20%. Portanto, qualquer decisão sobre a empresa que afete patrimônio ou gestão precisa do aval da sócia majoritária, que é minha cliente. Mas nós fizemos votações. Patrícia se exaltou. Compramos os carros, aprovamos investimentos. Sem a assinatura válida da sócia majoritária, essas decisões são nulas. E pior, Dr. Henrique abriu outra pasta. Essa aqui é a perícia grafotécnica que fizemos na ata de aprovação da compra dos veículos. A assinatura da Marina foi falsificada. Isso é crime. Artigo 298 do Código Penal. Falsificação de documento particular. O silêncio que caiu na sala era ensurdecedor. Alguém quer confessar quem falsificou? Eu perguntei, olhando direto para o Ricardo. Eu não fiz nada disso, ele gaguejou. Então foi a Patrícia. Eu não fiz nada, ela gritou, batendo a mão na mesa. Você está tentando nos incriminar. Não preciso tentar. Os fatos falam. Dr. Henrique continuou impassível. Temos também aqui um levantamento de todas as movimentações financeiras da empresa nos últimos 12 meses. Transferências para contas pessoais do Sr. Ricardo e da Sra. Patrícia, totalizando R$267 mil. Pagamentos de cartão de crédito pessoal, viagens, restaurantes, roupas, nada disso relacionado a despesas empresariais. Ele passou um relatório de 34 páginas. Apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal. Minha mãe finalmente falou. Marina, pelo amor de Deus, para com isso. É a sua família. Família? Eu repeti, sentindo a voz quebrar, mas não deixando. A senhora escondeu o testamento do papai, me mentiu na cara, apoiou eles em cada humilhação. E ainda vem falar de família? Eu sou sua mãe. E eu sou sua filha. A filha que passou madrugadas cuidando da empresa enquanto vocês dormiam, que visitava o papai no hospital todo dia enquanto o Ricardo sumia, que aguentou ser chamada de dramática, de certinha, de chata, enquanto eles roubavam o que era meu. Lágrimas desceram no rosto dela, mas eu não senti pena. Dr. Henrique continuou. A questão é simples. Vocês têm duas opções. Opção A. Aceitam a partilha legal, respeitam a sócia majoritária, devolvem o que foi apropriado indevidamente e continuamos em paz. Opção B. Processo judicial completo, com representação criminal por falsificação, apropriação indébita e sonegação de testamento. A senhora, Dona Conceição, especificamente, pode pegar até 2 anos de prisão pelo crime de sonegação. O senhor Ricardo e a senhora Patrícia, até 5 anos somando os crimes. O advogado deles, Dr. Osvaldo, pigarreou. Vocês deveriam aceitar a opção A. Patrícia se levantou. Isso é ridículo. Ela está inventando tudo. Cadê as provas? Dr. Henrique sorriu pela primeira vez. Engraçado você perguntar, porque além das provas financeiras e periciais, eu também tenho isso aqui. Ele colocou um envelope na mesa. Dentro tinha fotos, muitas fotos. Patrícia com outro homem, entrando num motel, saindo de um restaurante de mãos dadas, beijando num estacionamento. O que é isso? Ricardo pegou as fotos, tremendo. Sua esposa, eu disse com voz calma, tendo um caso com o Marcelo Ferreira, gerente de vendas da nossa concorrente, há 8 meses. Ricardo olhou para Patrícia. Ela estava branca. Não é o que você está pensando. Também tem áudio. Dr. Henrique puxou o celular, apertou play. A voz de Patrícia ecoou pela sala. Quando a gente finalizar a venda da empresa, eu largo o idiota do Ricardo e a gente some com a grana. Metade para mim, metade para você. A burra da Marina não vai nem saber o que aconteceu. Risada. Ela é tão certinha, tão boba. Acha que trabalho árduo resolve tudo. Enquanto isso, eu vou embolsar pelo menos 1,5 milhão, talvez 2. Ricardo soltou as fotos. Olhou para a esposa como se ela fosse uma estranha. Você estava planejando me roubar? Amor, eu posso explicar. Cala a boca. Ele se levantou transtornado. Você estava me usando esse tempo todo. Ricardo, amor, por favor. Mas ele já estava saindo da sala. Patrícia correu atrás. Ricardo! Ricardo! Espera! Ficamos eu, minha mãe, os 2 advogados e um silêncio pesado. Minha mãe chorava baixinho. Mãe, eu disse, e minha voz saiu cansada. A senhora sabia de alguma coisa disso? Não, eu juro que não. Mas a senhora sabia do testamento e escondeu. Eu achei que estava protegendo vocês 2, evitando briga. Evitando briga? A senhora causou uma guerra, mãe. Dr. Henrique colocou um documento na frente dela. Dona Conceição,
A senhora tem duas escolhas agora. Assina aqui reconhecendo a validade do testamento e a partilha correta, ou nós protocolamos o processo criminal amanhã. Ela pegou a caneta, a mão tremendo. Assinou. Sobre os valores apropriados indevidamente, Dr. Henrique se virou para mim. O que você quer fazer? Eu pensei. Pensei em tudo. Nas humilhações, nas mentiras, no meu pai que tinha confiado em mim. Quero tudo de volta, até o último centavo. E quero o Ricardo fora da gestão. Ele pode manter os 20% de sócio, mas sem poder de decisão, sem voto. Só recebe lucro proporcional. Se ele concordar, eu não entro com processo criminal. Minha mãe me olhou. E eu? A senhora mantém seus 20%, mas também sem gestão. E nunca mais põe os pés na empresa. Lágrimas escorriam no rosto dela. Você virou uma pessoa que eu não conheço, Marina. Não, mãe. Eu sempre fui essa pessoa. A senhora que nunca quis ver. Ricardo aceitou os termos. Não tinha escolha. Patrícia sumiu. Literalmente. Pegou o que pôde e foi embora. Boatos dizem que foi pro Paraná com um amante. Outros dizem que voltou para a família dela em Minas. Eu não quis saber. O divórcio saiu em 3 meses. Ricardo não contestou nada. Perdeu a esposa, a ilusão e quase perdeu tudo. O Civic foi devolvido para a empresa. Eu vendi. Comprei uma frota de caminhões de verdade. Os R$ 267 mil foram devolvidos em 12 parcelas. Cada depósito que eu via na conta era como um pequeno pedaço de justiça. A empresa cresceu 40% no primeiro ano, sob minha gestão completa. Abri 2 filiais, contratei uma equipe profissional. Implantei sistema novo. Ricardo aparece de vez em quando para assinar documentos e receber seu lucro. Não conversamos além do necessário. Ele está morando com minha mãe de novo. Ouvi dizer que está fazendo terapia. Espero que seja verdade. Espero que ele cresça. Minha mãe me liga uma vez por mês, tentando reconstruir. Eu atendo, mas é difícil. Confiança é frágil. E quando quebra, tem pedaço que não cola de volta. Minha tia Vera se tornou uma aliada. Ela me apresentou a um grupo de empresárias. Fiz amigas. Aprendi que não estou sozinha. Teve uma coisa que eu descobri depois, através do investigador. Patrícia tinha tentado o mesmo golpe antes. Casou com um empresário de Campinas 5 anos atrás. Ficou 2 anos com ele. Convenceu ele a colocar bens no nome dela e sumiu com tudo. O cara quase faliu. Ela mudou de cidade, mudou de vida e recomeçou o esquema. Ricardo foi só mais um. Quando mostrei isso pro meu irmão, ele chorou. Chorou pela ingenuidade, pela cegueira, por ter escolhido ela ao invés de mim. Eu não senti satisfação vendo ele assim, só tristeza, porque no fundo eu ainda lembro do irmão que brincava comigo quando éramos crianças, mas a gente cresce, e às vezes, crescer significa reconhecer que algumas pessoas não merecem mais espaço na nossa vida. E eu estou bem. Não vou mentir e dizer que estou feliz o tempo todo. Tem dias que a solidão pesa. Tem dias que eu olho pro celular esperando uma mensagem do meu pai que nunca vai vir. Mas tem dias que eu olho pro meu escritório. O escritório que agora tem meu nome na porta. E me sinto orgulhosa. Orgulhosa de ter aguentado, de ter documentado, de ter planejado, de ter esperado o momento certo. Porque vingança imediata é satisfação rápida. Mas justiça bem planejada? Justiça bem planejada é para sempre. Aprendi algumas coisas nessa jornada toda. Deixa eu compartilhar contigo. Primeiro, documente tudo. Toda conversa estranha, todo e-mail suspeito, todo documento que você assina. Guarda print, guarda testemunha, guarda comprovante. Porque quando a hora chegar, palavra contra palavra não resolve. Prova resolve. E não é só guardar, é organizar. Eu criei uma pasta digital com tudo categorizado: desvios financeiros, falsificações, exclusões deliberadas, ameaças. Quando chegou a hora de mostrar para o advogado, estava tudo lá, organizado, datado, pronto para usar. Segundo, família não é carta branca para desrespeito. Tem gente que acha que por ser sangue pode humilhar, pode diminuir, pode usar. Não pode. Família se constrói com respeito. Sem respeito, é só gente morando perto. Eu demorei para aprender isso. Cresci acreditando que família era sagrada, que você tinha que aguentar tudo porque é família. Mas sabe o que eu descobri? Família de verdade não te faz aguentar. Família de verdade te respeita. Terceiro, calma não é fraqueza. Às vezes, o melhor que você faz é respirar fundo, sorrir e anotar, guardar para a hora certa, porque explosão emocional dá satisfação de segundo, estratégia da vitória definitiva. Toda vez que eu queria explodir, eu lembrava do meu pai. Marina, quem grita perde a razão, quem espera, vence. Ele dizia isso quando eu era criança e brigava com Ricardo. Achei que era só conselho de pai,
mas era estratégia de vida. Quarto, advogado bom custa caro, mas vale cada centavo. Eu gastei quase R$ 40. 000 com o Dr. Henrique. Parcelei no cartão. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque ele não só me defendeu, ele me blindou. E quando você acha o profissional certo, você sente. O Dr. Henrique não só conhecia a lei, ele entendia pessoas. Ele sabia exatamente onde apertar para fazer eles desmoronarem. Experiência não tem preço. E quinto, o mais importante, você não deve lealdade a quem não te respeita. Nem que seja sua mãe, nem que seja seu irmão, nem que seja a pessoa que você ama. Respeito vem primeiro, sempre. Isso foi o mais difícil, porque a gente é ensinado a perdoar sempre, a ser a pessoa maior. Mas sabe o que acontece quando você sempre perdoa quem te machuca? Você vira capacho. E capacho não é respeitado, é pisado. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sinto nem raiva, nem tristeza. Eu sinto alívio. Alívio de ter tido coragem de me defender, de não ter aceitado migalhas, de ter honrado a confiança que meu pai colocou em mim. Ele sabia, ele sempre soube. E deixou tudo escrito para que ninguém pudesse duvidar. Eu mereço. Eu sempre mereci. E você também merece. Se alguém na sua vida está te fazendo sentir pequeno, incapaz, menos importante, lembra, isso diz mais sobre eles do que sobre você. Hoje você ouviu minha história de como eu enfrentei a humilhação da minha própria família e virei o jogo. E eu sei que não foi fácil ouvir, porque mexe, né? Mexe com mágoa que a gente tem guardada, com raiva que a gente engoliu, com vontade de justiça que a gente nunca teve coragem de buscar. Se você já sentiu essa dor de ser desvalorizado por quem deveria te amar, saiba que eu te entendo de verdade. Eu sei o que é chorar sozinha no carro depois de um almoço de família. Sei o que é fingir que está tudo bem quando por dentro você está despedaçada. E sei o que é aquele momento onde você decide: chega, não mais. Se você está passando por algo parecido agora, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Documentar tudo não é ser paranoica, é ser inteligente. Buscar seus direitos não é ser vingativa, é ter dignidade. E colocar limites, mesmo que seja com família, não é crueldade, é amor próprio. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa aquele like. Sério, cada like mostra pro YouTube que histórias reais de superação importam, que a gente não precisa romantizar sofrimento nem fingir que família é perfeita. A gente pode falar a verdade, e a verdade cura. Se você quer mais relatos como esse, de gente que não aceitou ser pisada, de gente que teve coragem de se defender, de gente que escolheu a própria paz, mesmo que isso significasse perder pessoas, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque eu posto toda semana histórias reais, sem filtro, sem romantização. E me conta nos comentários, você acha que eu exagerei na minha reação? Ou você teria feito a mesma coisa? Tem gente na sua família que te desrespeitou e você ainda não teve coragem de enfrentar? Ou você já enfrentou e quer compartilhar sua história? Escreve aqui embaixo. Sério, às vezes só de colocar pra fora já alivia. E você vai ver que não está sozinha. Tem tanta gente passando pela mesma coisa. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limite, que está tudo bem dizer não, que está tudo bem escolher você mesma. Você pode estar ajudando alguém a encontrar a força que precisa para mudar a própria história. No próximo vídeo, eu vou contar a história da Clara, que descobriu que o marido estava desviando dinheiro para amante e planejou a vingança perfeita. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui. De coração, sua presença importa, seu like importa, seu comentário importa, você importa. Até o próximo relato. E lembra, você é mais forte do que imagina. Até quem te subestima sabe disso. Por isso tentam te diminuir. Não deixa.